Olá, turma. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre planilhas eletrônicas utilizando o Excel. Na aula passada, nós vimos sobre funções e nesta aula vamos ver outras funções. Nós vamos ver as funções de contagem. São funções que realizam processos de contagem de valores em células da planilha. Essas funções podem contar somente números ou qualquer tipo de conteúdo ou até mesmo conteúdos específicos, tá? Começando com a função conte valores, tá? Primeiro, eu preciso saber que para eu contar alguma coisa, né, utilizar uma função que seja, eu tenho que ter conteúdo nas minhas células aqui, né? Eu tenho que ter valores. Então, por exemplo, vamos pegar aqui na A1, eu vou ter 100, né? Aqui no B1 eu vou ter 200. Aqui no C3 eu vou ter 300, né? Aqui, por exemplo, posso colocar um nome, né? Aqui eu posso colocar outro. E aqui eu posso colocar outro nome, né? Posso colocar aqui um dia da semana. Beleza. Eu tenho ao total 9 células com conteúdos. Ou seja, eu tenho aqui 9 células contendo valores, né? Contendo conteúdos. Então, se eu utilizar a função conte valores, ele vai ter que resultar esse valor 9, tá? Como que eu faço isso? Em qualquer célula, eu vou escrever a função conte. É aqui, ó, a última do menu, conte valores. Aí eu vou selecionar todas as células. Então, eu vou pegar do intervalo da A1 até a C3. Ó, A1 até C3. Dou um Enter. Exatamente. Eu tenho 9 células com valores, né, contidos nela. Se eu selecionasse todas elas aqui, vocês podem ver, ó, tá na contagem aqui. Contagem 9. Ok? A conte valores é bem simples. Tecnicamente, ela é isso, tá? Então, ali, ó, só para vocês não esquecerem. A função conte valores serve para contar células que possuam algum conteúdo, tá? Como número, texto, etc. Então, pode ser um texto, pode ser um número, pode ser uma data, tá? Não pode ser uma célula vazia. De resto, pode ser qualquer conteúdo. Em seguida, nós temos a função conte número. Então, eu vou apagar todas essas aqui para a gente dar continuidade. Já a função continum, ela ignora textos, células vazias, tá? Como a própria função já indica, num, de números. Então, ela conta apenas células que possuem números. Então, vamos lá. Aqui na C2, por exemplo, vou colocar 23, né? Aqui na 233, aqui na C3, 911, aqui na 4, 40, 41, aqui na D2, 30, 66 e por aí vai. Se eu colocar no meio aqui um nome, aqui um caractere, vamos ver o que acontece, tá? Deixa eu tirar esse aqui para ficar mais fácil. Vou deixar ele aqui. Aí essas duas que estão vazias a gente vê o que acontece. Então aqui, por exemplo, na G, vou colocar aqui, ó, na G4, na G5, eu vou escrever a função igual conte num, é essa que a gente precisa, tá? E vou selecionar todo esse intervalo da C2 até a E5. Ó, C2 até a E4, na verdade, tá? Vou dar um Enter e vamos ver o que acontece. 5. Por quê?
Porque eu tenho o número somente em 5 células. Olhem só. Na C2, na D2, na E2, na C3 e na C4. Tá? Eu só tenho números nessas células. Essas estão vazias e essa possui nome e essa caractere. Ok? Aí agora eu posso contar vazio também. Tá? Vamos ver. Se eu utilizar aqui a função conte vazio com esse conteúdo aqui que eu já tenho. Vamos ver. Igual contar vazio. E vou selecionar esse intervalo todo. Ok? Da C2 a E4. 2. Tá certo? Corretíssimo. Por quê? Porque eu tenho duas células vazias. Ok? Agora, a gente vai falar da função conte-C. Vou apagar todos esses carinhas aqui e vamos ver sobre a função conte-C. C, também considerada bitransitiva, ela conta quantas vezes um determinado valor ou texto aparece em um intervalo de células. Diferente das anteriores, a função conte-C não pode ser escrita por meio de várias células, separadas por ponto e vírgula. Aqui, obrigatoriamente, deve-se indicar o intervalo. Então, no nosso exemplo ali, nós temos o intervalo de busca, que são as células, né? Aqui no exemplo que eu trouxe para vocês em PDF, tem lá o conte.c, da célula B2 a B15, e o critério é gasolina, né? Vamos tentar fazer isso aqui utilizando um outro critério, um outro exemplo. Por exemplo, eu vou colocar algumas cidades aqui. São Paulo. Daí vou repetir ela até a linha 7, ok? Rio de Janeiro. Vou fazer a mesma coisa, né? Usando a alça de preenchimento e arrastando até a linha 7. Curitiba, mesma coisa. Aí aqui eu vou colocar algumas cidades sem usar a alça de preenchimento. Por exemplo, Floripa, Balneário Camboriú, Joinville, aí Guaratuba, Garuva, Itapoá. Eu quero saber quantas vezes Guaratuba apareceu. Então vamos ver se vai dar certo. Aqui eu estou deixando as células de acordo com o tamanho. Então aqui, ó, aqui eu vou querer saber quantas vezes Guaratuba apareceu. Vamos ver então. Igual conte-C, né? O meu intervalo todo da célula A1 à célula D7, ponto e vírgula, e agora eu preciso do meu critério, que é Guaratuba. Ok? Vamos ver? 2 vezes. Tá? Certinho. Vamos utilizar aqui, ó, vamos mudar de Guaratuba para Curitiba. Tem que aparecer 7 vezes. 7 vezes. Vamos usar Joinville. Joinville uma vez só. Uma vez só. Ok? Ficou claro? Bem fácil, né? Essa parte utilizando o conte-C, né? Vamos aqui para a próxima. Eu vou apagar então todo esse conteúdo aqui para a gente começar uma outra função. Olá, pessoal. Voltando. Vamos agora falar sobre a função soma-C. Tá? Essa função realiza uma soma condicional em que o usuário deverá informar, segundo qual critério, em outro intervalo paralelo, opcional no caso, deve ser encontrado para que esse proceda com a soma dos valores em um determinado intervalo. Eu reproduzi a tabelinha que está no exemplo em PDF, que deixei para vocês, né? Diminuí ali algumas coisas, mas porém deixei o vendedor e os meses de janeiro a abril
e os valores ali que eles venderam nesse período, tá? Se nós usarmos então essa função com apenas 2 argumentos obrigatórios, ela irá procurar numa coluna contendo número por número ou expressão numérica e os somará se eles satisfazerem o critério. Ou seja, nós temos que ter o intervalo e o critério. Se eu quiser somar apenas as vendas de fevereiro que tiverem valor maior de 40, então a gente só vai escrever, vamos pegar aqui uma célula qualquer, igual soma C, né? O meu intervalo todo, tá? Não tem problema de eu selecionar desde o vendedor, tá? Até um valor ali, no caso, 80, na célula E6, tá? Eu vou selecionar o meu intervalo inteiro, que vai ser da 1 até a célula E6, ok? Porém, eu preciso agora do meu critério, né? Eu quero saber quais foram os valores maiores que 40, tá? Então, eu vou indicar aqui os que forem maior, o sinal de maior aqui, né, que 40, ok? E agora é só dar um Enter. 650. Então, ele somou todos os valores que foram maior que 40. Então, vamos escrever ali esse exemplo. Igual, soma C, né? Eu vou selecionar os meus vendedores, então, da célula A2 até a célula A6, ponto e vírgula, aspas. Agora, o meu critério, que é, no caso, o Paulo, tá? Vamos fechar aspas, ponto e vírgula. E eu quero saber quanto ele vendeu em janeiro, então, o meu intervalo da B2 a B6. Ok? Vamos ver se deu certo. 200. O Paulo vendeu 200. Exatamente. Foi o que ele vendeu em janeiro. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, valores mais avançados, né? Mas eu não vou fazer agora nessa videoaula. Vamos deixar para fazer no Meet. Então fica aí um convite para vocês participarem do Meet. Tá? Eu estou gravando esses vídeos e ao mesmo tempo eu estou fazendo Meets e transmitindo a tela. Então quem assiste o Meet está aí tendo uma vantagem maior do que não está participando, né? Então fica aí meu convite para que vocês participem do Meet. Ok? Na próxima aula vamos ver mais funções, tá? Então eu vou contar com a participação de vocês. Pessoal, fiquem bem, estudem e até a próxima.